É dessa forma que você vai conseguir responder pelo menos 25 questões e finalmente ser aprovado no exame de suficiência. Não... Fala, contadores, tudo bem com vocês? Olha, é incrível a quantidade de pessoas que falam comigo lá no Instagram e relatam o seguinte caso. Professor, eu já reprovei 3, 4 vezes no exame de suficiência e o máximo que eu consigo atingir são 24 pontos. Eu fico ali 22, 23, 24 no máximo. Já comprei cursos com várias videoaulas, mas mesmo assim eu não consigo acertar mais de 24 questões, né? Então, se você vai fazer o exame de suficiência e quer acertar mais de 25 questões logo na primeira tentativa, ou se você já vem de outras reprovações batendo ali na trave, fica até o final desse vídeo porque ele é feito para você. Antes de mais nada, eu sou o Felipe, especialista em aprovação no exame de suficiência e em concursos públicos para contadores. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo e quer ser sempre avisado de novos vídeos, novas aulas, já se inscreve aqui, não deixa para depois, se inscreve agora. Segue também a gente aqui no Instagram, certo? @CFCAcademyBR, porque lá eu troco uma ideia muito mais próxima com os alunos. Inclusive, a ideia desse vídeo veio de lá. Então vamos lá, como é que eu consigo aumentar o meu número de acertos na prova do exame de suficiência? Pergunta de $1 milhão que você vai receber a resposta agora. Primeiro, a gente tem que entender como é que a maioria dos alunos se prepara. Existem duas formas que a grande maioria usa para se preparar, certo? A primeira forma é comprar um curso recheado de videoaulas, videoaula pra caramba longa, 200, 300 horas de videoaula. E tem a outra parte dos alunos que busca conteúdo gratuito no YouTube, no Google, e se esforça ali para fazer uma preparação para o exame de suficiência. Os dois casos terminam exatamente no mesmo local, onde eles assistem muito conteúdo e praticam poucas questões. E onde que está o erro disso? Vamos lá. No dia da prova você vai ler e responder questões. Só que na sua preparação, o que foi que você mais fez? Assistiu uma videoaula, você respondeu poucas questões. E qual que é o efeito de resolver poucas questões? Bom, o primeiro efeito é que você não verifica se você realmente aprendeu o conteúdo daquela videoaula. E eu até entendo, né? Quando você sai de uma videoaula, você geralmente está cansado, já está ali no final da noite, você já trabalhou o dia inteiro e parar para responder questões, você já está exausto, esgotado, enfim. E é por esse motivo que eu também não utilizo videoaula no meu método de estudos, né? Mas vamos lá. Você acabou de ver a videoaula, aí pensa, não, amanhã eu respondo questões porque hoje eu estou bem cansado. Só que esse amanhã nunca chega. Então você acaba deixando para responder questões depois e acaba não respondendo. E o segundo efeito de você não responder videoaula é o seguinte. Você pode até ser o cara que mais sabe, por exemplo, o CPC 27, sabe de cor e salteado, sabe decorado o CPC 27, do primeiro ao último item. Só que se você não responder questões, você não vai saber como o examinador cobra aquele assunto na prova. Saber o assunto, né, o CPC 27, CPC 26, CPC 00, é importante, óbvio que é. Mas tão importante quanto, e eu diria que em alguns casos é até mais importante, é saber como o examinador cobra aquele assunto na prova. Lembre, no dia da prova você vai ler e responder questões. Então você tem que estar preparado para como o examinador vai cobrar aquele conteúdo na prova. Dificilmente uma videoaula é capaz de abarcar todas as formas que o examinador tem de cobrar aquele conteúdo na prova. E é por isso que se você ficar somente no conteúdo teórico ali da aula, você não vai conseguir ultrapassar a barreira dos 24 pontos. Você não vai conseguir ser aprovado no exame de suficiência. E como é que eu consigo aumentar a minha quantidade de acertos no dia da prova do exame de suficiência? Bom, no meu método de estudos eu utilizo a seguinte ferramenta, chama de estudo reverso. O que é isso, Felipe? O estudo normal é você vai para a videoaula, passa lá 1, 2, 3 horas na videoaula e depois que você vai para as questões, né? E passa ali no máximo 10, 15, meia hora resolvendo questões. No estudo reverso a gente faz o seguinte. Primeiro ponto, você vai ler o conteúdo que está aqui nessa apostila, certo? Esse conteúdo já é bem direcionado, já é bem resumido, bem direto ao ponto e você consegue estudar essa apostila em 30 minutos, 40 no máximo. Passou a apostila? Cara, você vai cair matando agora nas questões lá no CFC Questões. E por que isso? É como eu falei, tão importante ou até mais importante saber o conteúdo, o CPC 27, o CPC 16, é saber como a banca cobra ele no dia da prova, certo? Isso é o que vai te fazer ser aprovado.
lembre que na prova do exame de suficiência você precisa marcar 25x corretos. E como é que você consegue marcar esses 25x corretos? A maioria de vocês já sabe contabilidade, você já tem o conhecimento contábil, vocês não precisam mais de videoaulas. Vocês precisam exatamente disso aqui, aprender como a banca cobra aquele assunto que você já domina, né, nas questões. Se você não aprender como é que a banca vai colocar cada assunto nas questões, você pode ter decorado todos os CPCs, né, na sua cabeça, mas dificilmente você vai acertar o número mínimo para ser aprovado no exame de suficiência. Então, retornando, você vai passar menos tempo lendo ou assistindo a aula e mais tempo resolvendo questões. E quando você responder uma questão, o que é que você faz? Você passa para a próxima questão logo de cara? Você lê o comentário do professor? Não. Você tem que investigar o porquê que você errou aquela questão. E onde que você vai investigar? Aí sim, você volta mais uma vez para o seu material, porque provavelmente a resposta vai estar lá. Certo? E isso é importante porque causa o seguinte efeito. Você começa a entender como a banca cobra aquele assunto. E tem um outro detalhe. A banca não tem imaginação infinita para criar questões sempre diferentes, né? Ela pode pensar ali de 1, 2, 3, 4 formas diferentes de cobrar um assunto, no máximo. E depois, o que é que ela faz? Ela começa a praticamente cobrar a mesma questão, apenas alterando dados, alterando o nome de empresa ou valores, mas a essência das questões vai se manter a mesma. Esse é o efeito quando você começa a investigar o porquê que você errou cada questão. Primeiro, você aprende como a banca vai cobrar aquele assunto. E o segundo, você começa a perceber as diferentes formas que a banca tem de cobrar aquele assunto. E você vai começar a perceber que as questões são bem repetitivas. Felipe, eu também acertei a questão. Eu também tenho que investigar o porquê que eu acertei aquela questão? Bom, aí tem um porém, né? Caso você tenha resolvido a questão de forma bem consciente, aí tudo bem, aí não precisa. Mas se você chutou a questão, se você respondeu sem ter a certeza do que você realmente estava fazendo, aí sim precisa de investigação. Aí precisa de você sentar e entender, né, o porquê que você acertou aquela questão também. Não vá direto no comentário do professor. Por quê? Porque você vai estar praticamente colando, certo? No dia da prova, não tem comentário do professor lá para te ajudar. Não vai ter eu para te ajudar lá. Então é por isso que vocês têm que aprender a identificar os seus erros e acertos por conta própria, certo? E é assim que você consegue aumentar o seu índice de acerto de questões lá no dia do exame de suficiência. É dessa forma que você vai conseguir responder pelo menos 25 questões e finalmente ser aprovado no exame de suficiência. Não tem fórmula mágica, não tem segredo escondido, né? O que tem é sentar, estudar e pôr a mão na massa. E, por exemplo, o que eu falo aqui, eu falo também lá no meu método, obviamente com um pouco mais de profundidade, e isso já salvou vários alunos que vieram de 1, 2, 3, 4 reprovações, de 1, 2, 3 cursinhos diferentes, mas quando chegou lá no método 3R conseguiu a aprovação. Por quê? Porque aplicou, entre outras coisas que eu falo dentro do meu método, isso aqui, né, o estudo reverso, né? Ir para as questões, investigar o porquê que errou, porquê que acertou e voltar para o material para localizar onde que estava aquela resposta e por que ele não viu, né? E entender também como a banca cobra aquele assunto. Eu quero que fixe na cabeça de vocês. Vocês precisam aprender como a banca cobra o assunto. Não é somente saber o assunto, é saber como a banca vai cobrar aquele assunto na sua prova. Isso é tão importante ou até mais importante do que saber o assunto em si. Então, guarde essas palavras, certo? E já ponha em prática para o seu exame de suficiência. Estuda um pouco a teoria e passa mais tempo nas questões, né? Errou uma questão? Investiga. Acertou a questão sem ter a certeza absoluta por que você acertou? Investiga também. Aprende com a banca, aprende com o seu erro. É assim que você vai responder pelo menos 25 questões no dia da sua prova do exame de suficiência. Então, pessoal, é isso. Aplique tudo que eu falei aqui e depois volta para me dizer se você foi aprovado ou não utilizando essa técnica que eu falei aqui para vocês. E como eu sempre falo para os meus alunos, até a aprovação!